Boa noite. Perdoe o marido. Estão animados, queridos? O Senhor é bom. Aleluia. Nós, no entendimento daquilo que o Senhor tem construído em nosso meio, queremos hoje dar uma resposta, crendo que o poder do Espírito Santo é aquele que está aqui para nos tocar, para nos conduzir e para também se revelar a nós. Amém? Nessa paternidade, nesse amor que Ele tem por cada um de nós. O Senhor mesmo dá testemunho da sua glória, do seu poder em nosso meio. Hoje pela manhã, depois de ter ministrado, uma amada veio compartilhar que durante o período de adoração, ela teve uma visão e quando ela abriu os olhos, ela viu Jesus passeando em nosso meio. Ele mesmo tocando os corações, Ele mesmo tocando no físico as enfermidades, tocando a alma de muitos que estavam aflitos. Foi tão poderoso porque ela nem imaginava o que eu ministraria. Mas esse é o poder do Senhor. Nós cremos nessa manifestação poderosa da Sua presença aqui. Amém? Na semana passada nós falamos sobre essas emoções redimidas, sobre como esse sentir e expressar faz parte do nosso Criador, da revelação de quem Ele é. Então nós correspondemos no entendimento que somos a Sua imagem e semelhança. Por isso, chorar, ou se alegrar, tocar as emoções é o propósito do Senhor para a Sua própria expressão daquilo que Ele é, daquilo que Ele quer fazer também em nosso meio, amém? Quando nós olhamos para o livro de Esdras, nós olhamos o povo se reunindo e celebrando a reconstrução do templo. E nessa expressão, nós vamos lá no capítulo 13, eu quero ler rapidamente com vocês esse trecho de Esdras, não é o nosso texto principal, mas eu quero dar aqui um embasamento, um pano de fundo da nossa mensagem. Diz assim, no verso 12, muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos outros chefes de família mais velhos que tinham visto o primeiro templo choraram alto quando viram os alicerces do novo templo. Outros tantos, porém, gritavam de alegria. Os gritos alegres e o choro se misturavam num barulho tão forte que se podia ouvir de muito longe. Que poderoso pensar que numa reunião onde homens estavam ali vendo o que o Senhor estava fazendo em seu meio, eles puderam chorar, se alegrar, e isso foi ouvido à distância. Então, sim, o Senhor quer se manifestar no nosso meio, e nós teremos choros, nós teremos aqui alegria, gritos, júbilos, exaltaremos na presença do Senhor. Nós nos alegramos quando nos disseram, vamos à casa do Senhor, não é mesmo? Os sentimentos, então, são parte deste culto ao Senhor, de entregar a Ele o que é devido, mas Ele quer nos purificar, nos lavar, tocar, portanto, as nossas emoções. Ele quer nos sarar, porque o processo é de santificação para encontrarmos com Ele. Ele vem buscar a sua noiva, nós estamos aguardando, nós declaramos aqui Maranata, culto após culto, esse é o nosso anseio, ver o Senhor Jesus, ter um encontro com Ele. Só que para isso, Ele está nos preparando e nós também temos essa responsabilidade de nos prepararmos para esse encontro, não é mesmo? Então, algumas verdades da palavra de Deus que eu quero enfatizar nessa noite com vocês, como Efésios 5, 25 a 27, ele traz uma ênfase aqui justamente falando do retrato da família e a disposição do coração que nós devemos ter aqui, porque ele diz, maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar de água por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Aleluia! Foi a morte, o sacrifício de Jesus que tornou possível a nossa santificação. Sermos então lavados, purificados. Então essa morte
que nos santifica. A expressão usada aqui em Efésios 5 é rajazo, que significa separar das coisas profanas e dedicar a Deus. Então nós fomos resgatados por esse sangue que foi derramado, e essa salvação implica em santificação, que fala exatamente dessa separação das coisas profanas, da forma que nós vivíamos, da nossa natureza caída, para nos dedicarmos a Deus. A expressão também fala de purificar, e eu achei interessante que ele ainda aponta para dois aspectos nessa mesma palavra, que é limpar externamente e purificar internamente pela renovação da alma. Olha que poderoso. O Senhor está limpando externamente, o Senhor está purificando internamente na renovação da nossa alma. Amém? Esse é o processo de santificação do Senhor para nós. Jesus mesmo faz essa oração: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa mesma palavra usada, santifica-os, é a mesma, ragiazo. Separa-os, limpa-os externamente, purifique-os internamente pela renovação da sua alma. O Senhor é poderoso e Ele nos fez esse ser integral, como nós ouvimos na semana passada já, espírito, alma e corpo, que está sendo preparado para a sua volta. Apocalipse 19, 7 a 8 vai falar justamente sobre isso. Vamos nos regozijar, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro e a noiva já se preparou, já se ataviou. E a minha pergunta para nós essa noite é: será que estamos de fato nos preparando para esse encontro? Será que o Senhor nos encontra assim, sem mácula, sem culpa, nem coisa semelhante, sem mancha? Ou ainda há em nós traços de pecado, sujeira, dureza, rigidez, transtornos, dores, máculas, que nos afastam desse encontro, que nos impedem desse encontro? O Senhor hoje está aqui e nós vamos nos debruçar no entendimento de 1 Tessalonicenses 5. Então abra comigo, porque nós vamos caminhar no entendimento daquilo que o Senhor quer fazer conosco até a sua volta, amém? Essa inteireza do nosso espírito, alma e corpo que importa até a sua volta. Ele nos faz também responsáveis por isso. Nós precisamos hoje dar esse retorno ao Senhor. Como quem sabe que o Espírito é aquele que conhece o som do nosso coração, Ele está aqui essa noite, vendo a nossa condição, e nós vamos então meditar nas Escrituras, para que a sua palavra possa nos lavar e nos purificar, e nos santificar como Ele mesmo orou. Amém? Aleluia. Então nós vamos, 1 Tessalonicenses 5, nós vamos ler primeiro do 2 ao 6, nós vamos daí na sequência do 8 ao 11, e depois do 14 ao 23, e eu vou caminhando com vocês. Então, voltem seus olhos ao Senhor. Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão, amém? Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, assim pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Diga, vigiemos e sejamos sóbrios. Do 8 agora. Nós, porém, somos do dia, então sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Verso 14. Também exortamos vocês, irmãos,
aqui, admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns aos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Observem como ele está falando do nosso comportamento, da nossa resposta em mutualidade como comunidade. E ele faz um alerta aqui, na sequência: não apaguem o Espírito. Observe, vamos lá, ele é poderoso. Ele está dizendo para atentarmos com a forma que estamos nos comportando. Nós devemos orar sem cessar, nós devemos dar graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele fala: não apaguem o Espírito. Porque o Espírito Santo se move em nós e através de nós. Não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas. Retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma do mal. O mesmo Deus da paz os santifique. E que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui então nós temos um claro trilho que o Senhor está nos apontando da forma que devemos viver até que Ele nos encontre. Então, queridos, eu e você devemos hoje nos atentar para essa responsabilidade que Ele deixou para nós, a conservação do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. E aqui ele fala claramente que devemos estar revestidos de fé, de amor e também de esperança. Porque justamente esse revestimento que nós temos pela fé em Cristo Jesus, crendo que Ele morreu naquela cruz por mim e por você, pelos nossos pecados, lá estavam as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados, crendo nisso, nós temos salvação, esperança e recebemos dele o amor. Esse mesmo amor que se move em nós e através de nós vai fazer possível com que tenhamos consolo e edificação mútua. Não é mesmo? Eu tenho fé em Cristo Jesus. Eu estou revestido e compreendendo que Ele me salvou, Ele me resgatou, Ele me curou, Ele me lavou naquela cruz. Então eu recebo dele esse grande amor. E esse amor que me toma, que me enche, é transmitido, portanto. Eu passo a declarar a salvação de Cristo Jesus àqueles que estão perdidos. Eu passo a compartilhar desse amor como partes e membros uns dos outros, como família, como comunidade da fé. E podemos anunciar essa grande esperança entre nós, amém? Então o princípio da mutualidade entra em ação aqui. Liderança e corpo são parte desse processo de edificação e de exortação para nosso crescimento, para nossa maturação, porque o Senhor Jesus vem buscar uma noiva madura, adulta, crescida, não é? Olhe comigo o 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 14, o que diz. Esse texto nós havíamos pulado lá na primeira introdução, mas nós vamos ler aqui 12 ao 14. Irmãos, pedimos a vocês que tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam, os exortam. Tenham essas pessoas em máxima consideração com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, diga irmãos, aqui admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos, sejam pacientes para com todos. Então nós, como família espiritual, somos chamados também a consolarmos, a edificarmos, a exortarmos. Não somente a liderança que ele fala, tenha por estima esses que se dedicam a presidir no Senhor.
que são chamados a exortar vocês, mas também considerem, irmãos, que vocês devem fazer a mesma coisa. Vocês também podem edificar, exortar, consolar e ser paciente com todos, porque estamos num processo de santificação, estamos sendo todos transformados, outros um pouco mais amadurecidos, outros engatinhando, aqueles que estão dando a ré, aqueles que estão caindo, e por isso não devemos andar sós, nós devemos andar juntos, em família, em comunidade, mas é para que todo o corpo bem ajustado possa corresponder de acordo com o seu chamado, seu propósito para servir uns aos outros. E nessa edificação, nesse cuidado mútuo, nesse conselho, que deve habitar ricamente em nós, amém? Quantos estão entendendo para a glória de Deus? Então, na sequência lá do 19 ao 21, ele vai falar justamente para não apagarmos o Espírito. Afinal de contas, nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Se somos Espírito, devemos andar em Espírito. Esse Espírito deve se mover em nós e através de nós. Nós vemos claramente o movimento do Senhor, Ele está nos fazendo crescer e caminhar no entendimento do ministério profético. Nós estamos aqui como casa, debaixo da instrução do Senhor, e vendo claramente as profecias sendo liberadas, o Senhor fazendo, o Senhor falando. Nós estamos dando lugar, porque contrário de muitas experiências de igrejas e até pessoas que decidiram restringir o próprio Espírito, dizer não, que não haverá manifestação, nós vamos ter horário, tempo marcado para isso, nós vamos julgar todas as coisas e começamos a controlar como igreja, porque é claro que muitas vezes no meio de uma multidão de acontecimentos tem também os devaneios. Nós temos alma se manifestando, carnalidade se impondo, mas nós não devemos apagar o Espírito. Nós não devemos rejeitar o Espírito porque pessoas erram, porque pessoas falham, porque pessoas têm suas dores e a sua alma muitas vezes se manifesta. Pelo contrário, a nossa alma precisa ser governada, ordenada, exortada, mas não apagar o Espírito, jamais apagar o Espírito. Ele deve se mover em nós e através de cada um de nós por meio da exortação, da edificação, das palavras proféticas, amém? Em nome de Jesus, vamos dar espaço ao Espírito em nosso meio, vamos deixar Ele falar. Quando a própria palavra ainda instrui, examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Você não precisa desprezar o mover, o que está acontecendo. Você retém aquilo que lhe cabe, aquilo que é propriamente do Senhor. Examine todas as coisas. Você deve sim julgar, toda palavra profética deve ser julgada, mas não despreze o Espírito, porque existe a alma, porque existe um homem, porque existe falhas, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, é verdade, mas não vamos desprezar o Senhor, amém? E Ele é tudo em todos, Ele se manifesta através de todos. Nós não podemos desprezar o próprio Senhor, que eventualmente vai usar aquele seu irmão, aquele mesmo que muitas vezes você não vai nem com a lata dele, aquelas pessoas que você tem dificuldade, aquela pessoa que talvez tenha passado por você, nunca te cumprimentado e você já fechou o coração para ela, aquela pessoa que você resiste, mas é o Senhor nela também, o Senhor se move através da vida dela também. Assim como Ele usa a minha e a sua vida, queridos, devemos entender que Ele pode usar quem quiser. Então não despreze, retenha o que é bom. Em nome de Jesus. E é interessante então que justamente o Senhor vai entrar nesse aspecto da condução, de avaliarmos, de retermos o que é bom, mas Ele aponta para o comportamento. Ele fala, observem, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns aos outros. Por que ele está trazendo justamente essa ideia de comportamento em meio à aplicação do princípio da mutualidade e também do Espírito? Porque nossa resposta humana e carnal, ela é natural, mas também revela quem servimos e como servimos e a nossa condição interior.
Porque se somos esse ser integral, espírito, alma e corpo, a nossa condição pode sim revelar e manifestar, como o Ben Farley nos lembrou, pelos vossos frutos vos conhecereis. Então nós podemos conhecer a nós mesmos com o nosso comportamento, com a nossa conduta, com aquilo que fazemos e praticamos aqui. Então observe para que você não retribua o mal com o mal. Eu estava com as mulheres na mesa passada ou retrasada, nós estávamos falando justamente sobre esse aspecto da alma, da condição que impera e impõe muitas vezes um comportamento que se torna visível. Se você tem alguém que está num processo de crescimento e falta maturidade a ela, você notoriamente vê os frutos, você consegue observar, você sabe que é real, que a pessoa precisa de ajuste, que ela precisa de alinhamento, que ela está ferida, que ela tem dores, não é mesmo? E eu pedi para elas me exemplificarem situações, comportamentos que elas reconheciam de uma pessoa ferida. E foi interessante que, para a glória de Deus, elas mesmas começaram a falar delas, dos seus comportamentos, de perceber as suas condutas, como muitas vezes isso estava impedindo elas experimentarem tantas coisas no Senhor, como elas ainda precisavam ser aperfeiçoadas, como elas ainda precisavam crescer. E foram vários os exemplos. E isso para a glória de Deus, e eu creio que naquele momento uma grande cura aconteceu naquela mesa, por meio da confissão. Porque as pessoas feridas, elas estão infantilizadas, são imaturas, elas apresentam então comportamentos como justamente pagar o mal com o mal. Elas estão sempre esperando a vingança, que algo aconteça ao outro pelo dano que sofreu. Muitas vezes procurando no senso de justiça própria, ou mesmo querendo espiritualizar, dizendo eu tenho fome e sede de justiça, querendo ver, na verdade, vingança, querendo ver o mal do outro, desejando que algo aconteça àquele que o feriu, desejando que ele pague por aquilo que fez, não é mesmo? Isso aqui é desejar o mal, pagar o mal com o mal, e o Senhor não quer este coração em nós. E eu lembro muito de uma situação, quando eu era pequena ainda, de um primo meu vindo até mim e fez alguma coisa, ele me bateu, enfim. E eu lembro que eu fiquei muito chateada e fui contar para minha tia, a mãe dele, e ela, naquele ímpeto de brincadeira, de querer ensinar o que fazer, acabou me instruindo no sentido de revidar. E falou, ele fez? Pois você vire para ele e dê também nele. E eu imediatamente obedeci. Fui até ele, quando ele chegou perto, eu... Pronto, tome. E eu lembro que até hoje, na verdade, ela conta essa história, deu muita risada, porque ela não esperava que eu fosse tão pronta, que eu fosse obedecer tão prontamente. E ela, não era exatamente isso, mas eu fui como uma criança. Foi lá, é isso? Então, beleza, a gente aprende rapidinho como revidar. E essa é a nossa natureza humana, caída, que está pronto para revidar e querer o mal do nosso irmão. Mas nós precisamos ser transformados. Porque pessoas feridas atacam para se defender. Pessoas feridas são rígidas, são duras, ríspidas muitas vezes. Ou extremamente melosas, melindrosas, porque foram feridas e querem buscar aceitação, uma aprovação. Os extremos aqui revelam justamente uma alma doente, que não tem a cura plenamente e estão tentando buscar nos extremos a compensação. Então, são pessoas que muitas vezes foram privadas do amor, do cuidado, da atenção e se tornam igualmente rígidas, duras. Aquelas que talvez tenham sido justamente abusadas, feridas na sua intimidade, que acabam tentando ter a aceitação, a aprovação por meio de manipulação, de controle ou mesmo afastamento.
Então, aquele que se isola insurge contra a verdadeira sabedoria, a palavra de Deus diz, não é mesmo? E aquele que também manipula e tenta governar os relacionamentos, dominar as situações, também está expressando a dor que sofreu. Nós precisamos da remissão do Senhor, amém? Das nossas dores. Essas pessoas não têm disposição para perdoar, são claramente endurecidas na sua cerviz, no seu coração. Querem esperar primeiro do outro o pedido de perdão, não aceitam aquilo que sofreu e só vão dar espaço e lugar se a pessoa mostrar verdadeiramente arrependimento. São aquelas pessoas que quando você vai chamar a atenção também, muitas vezes na repreensão, na exortação, ela olha para você e diz: mas e você que fez isso, aquilo? Que não acolhem, não recebem a correção, mas antes se posicionam para defender, atacando, dizendo: você também erra. É como se ela dissesse para nós: ué, eu tenho o mesmo direito, se você erra comigo, eu erro com você. Mas, queridos, a falha, o erro de alguém não dá a nós atestado, autoridade para errarmos também. Pelo contrário, nós devemos aprender com José, que foi perseguido pelos seus próprios irmãos, rejeitado pelos seus próprios irmãos, uma tentativa inclusive de matá-lo, mas pagou o mal com o bem. Esse é o coração do nosso Senhor. Pessoas rasas ou dominadoras, pessoas que se isolam ou buscam ser o centro, que querem chamar a atenção, que estão sempre dando a sua opinião, que estão sempre querendo ser a luz do momento. Também falo de pessoas feridas, que precisam ser alinhadas, que precisam ser reposicionadas no lugar que o Senhor determinou para elas. Nós precisamos discernir tempo e modo para todas as coisas, como se comportar, como falar. Nós precisamos da sensatez e o Espírito Santo que tem fruto, e esse fruto se manifesta em paz, alegria, domínio próprio, mansidão, aleluia, amor, fé. Então, queridos, essa moderação é parte do caráter do Senhor. Pessoas que não têm então esse equilíbrio e cedem também buscando aceitação e aprovação a todo custo, falam de pessoas feridas. Mas nós devemos deixar de ser como crianças. Jesus, como eu disse, volta para uma noiva madura. E nós vamos olhar agora para a verdade de Efésios 4, 13 ao 16 juntos. Até que todos, diga todos, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, ou jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela aspereza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas. Diga, todas as coisas. Naquele que é o cabeça, Cristo, aleluia. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelos auxílios de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Olha que poderoso, ele está nos chamando justamente a maturidade. Nós devemos deixar de lado esses ventos que nos levam de um lado para o outro e vamos ter o próprio cabeça, Cristo Jesus, nos conduzindo, e também corpo, aqueles que vão cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo. Ele está dizendo claramente que Ele mesmo vai promover o crescimento por meio da sua noiva. Então, nós vamos edificar em amor à medida que cada um realiza a sua parte. Você está fazendo sua parte?
seu irmão está fazendo a parte dele para com você? E isso promove o nosso crescimento. E isso condiciona a nossa maturação, amém? Nós precisamos uns dos outros. Diga para quem está do seu lado: eu preciso de você. Aleluia. Realize a sua função, eu realizo a minha, e nós cresceremos juntos para a glória de Deus. O Senhor espera que cheguemos a essa maturidade. Que poderoso. E é claro, queridos, que a maturação, ela é, portanto, um processo em nós que envolve tempo e experiência. E quando nós olhamos para Tiago 1, 2 ao 8, é poderoso porque ele vai usar essa expressão de chegarmos à perfeição e à integralidade. E eu quero que você abra comigo lá, Tiago 1, dos 2 ao 8, porque eu quero falar justamente dessa expressão perfeitos aqui que ele usa, que é poderosa. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Essa palavra perfeito, teleios, se refere à maturidade, maioridade, adulto. O Senhor nos chama a alcançarmos a maturidade. Então, ele fala, vocês vão precisar entender que a aprovação vai produzir isso em vocês. A aprovação vai justamente, pela sua fé, produzir perseverança. Continuem, prossigam, e aqui vocês vão crescer, vocês vão ser perfeitos e íntegros. Aleluia! Sem que nos falte coisa alguma. Mas se vocês têm falta de sabedoria, olha como o Senhor, ele é bom, generoso e nos dá condições para amadurecer. Ele fala na sequência, se você precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé. Lembra aquele mesmo revestimento de 1 Tessalonicenses que fala, sejam revestidos de fé, sejam revestidos do amor e da esperança? Aqui está. Apliquem a fé, o entendimento que em Cristo Jesus vocês podem receber dele a sabedoria para prosseguir, para na provação ele te ajudar, ele te dá graça, ele vai te capacitar, amém? Ele está conosco, porque ele não nos quer como filhos mimados ou filhos rejeitados ou filhos entregues ao seu próprio engano, ao seu próprio entendimento. Ele quer nos dar sabedoria, ele quer nos dar condição. Nós não fomos chamados para termos uma vida perdida, vazia, em trevas. O Senhor nos chamou para a sua maravilhosa luz, amém? Não há mais condenação para nós, isso é poderoso. O Senhor está nos edificando para o crescimento, nós não fomos destinados para a ira. Não é isso que nós lemos? Nós não fomos destinados para a ira, o Senhor quer nos dar sabedoria, o Senhor quer nos aperfeiçoar. Devemos então, portanto, deixar o lugar de instabilidade e ânimo dobre, porque ele fala, olha, peça com fé sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem a mente dividida e é instável em todos os seus caminhos. O Senhor nos dá um trilho e o entendimento é clamar ao Senhor com fé, crendo que Ele pode nos dar essa sabedoria generosamente. Então, eu não vou ser aquela que acorda num dia, dando graças ao Senhor pela sua bondade, e no outro estou lá, vulnerável, acabada, dizendo, não, o Senhor não está aqui, Ele não está me ajudando, eu não vou conseguir. A instabilidade é reflexo da falta de fé, de que alguém está pedindo ao Senhor e não está verdadeiramente crendo que Ele pode dar sabedoria. A estabilidade, ela é promovida pelo próprio Senhor mediante a nossa fé em Cristo Jesus.
a segurança, a certeza para prosseguir, os passos diários, que se compromete naquilo que o Senhor está fazendo, no seu chamado, no seu propósito, dia após dia, que faz você ir todos os dias para o seu emprego, no entendimento que foi a porta que o Senhor abriu, que faz você cultuar em família domingo após domingo, porque o Senhor te chamou na Assembleia dos Santos para adorá-lo, na certeza que o Senhor te fez pai, mãe de família e vai te dar condições e sabedoria para prosseguir mesmo em meio às provações, as dificuldades na educação, na certeza que o Senhor está contigo no meio dos desafios do seu trabalho, da sua família, dos seus relacionamentos. Ele está contigo mediante a fé em Cristo Jesus. Nós podemos todas as coisas. Ele nos assegura sabedoria para prosseguir. Não sejamos aqueles que estão com ânimo dobre, com mente dividida, que ora crê, ora não crê, ora recebe, ora perde, ora vai, ora volta. Ei, o Senhor nos chama para esse lugar maduro, preciso, reto, de uma direção clara. Ele nos chama ao crescimento. Criança, quando começa a andar, queridos, é aquele desespero, não é? Pai e mãe, não vê a hora que a criança começa a andar, não vê a hora de ter autonomia. E quando começa, a criança só vai. E você fica igual um doido, de um lado para o outro, correndo. Aqui não, aqui vai, aqui sai, aqui é perigoso, e tira daqui. Criança só vai, não sabe para onde tem que ir. E nós precisamos corresponder no entendimento do Senhor, que não somos mais chamados para andarmos como crianças, estamos amadurecendo, então saberemos como e aonde devemos andar. Qual é o destino profético que Ele determinou para nós como família espiritual, como o Senhor nos chama e conta conosco para sermos cooperadores com fé, esperança e amor na vida uns dos outros, nas mesas, na mutualidade, no crescimento, porque na minha função, naquilo que eu estou fazendo, cooperando, eu estou promovendo o seu crescimento e você da mesma maneira promovendo o meu crescimento, para a glória de Deus. Amém? Então não tenhamos ânimo dobre, porque vai revelar a nossa falta de fé. Outro aspecto e ponto importante justamente é a confissão desses nossos pecados. Reconhecer o Senhor e confessar, como em Provérbios 28, 13 a 14 nos orienta. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Bem-aventurado o homem que é constante, mais uma vez a chamada constância no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Então vamos ver aqui o que o Senhor está nos apontando na necessidade da confissão e o abandono do pecado, para nós provarmos da misericórdia, aquela que nós declaramos todas as manhãs, que se renovou sobre nós. Mas ela está condicionada ao abandono do nosso pecado. As práticas que nós cometemos dia após dia precisam ser confessadas e deixadas. De fato, encontrar a misericórdia do Senhor é uma promessa, porém, na condição do abandono das nossas práticas pecaminosas. Então, nós devemos confessar e não mais esconder o pecado. Nós devemos ter uma atitude constante no temor a Deus. E queridos, todas as vezes que nós observamos esse comportamento de pessoas que demoram para trazer a sua confissão, e normalmente, na verdade, essas pessoas são flagradas nos seus pecados, dificilmente elas mesmas confessam, a gente observa justamente a perda do temor. São pessoas que começaram deliberadamente a cometer os seus pecados e deixar a prática da confissão do seu pecado e abandonar o temor ao Senhor. Porque no escondido, no oculto, no seu quarto, ou quando ninguém estava percebendo e vendo, estava ali, pecando, ferindo o Senhor, ferindo a sua integridade, abandonando justamente a constância do temor ao Senhor. Só que nesse mesmo texto ele nos adverte: aquele que endurece o coração certamente cairá na desgraça. Então nós devemos temer esse Deus que zela pela santidade da sua noiva,
que zela pela santidade dos membros aqui dessa casa. Então Ele levanta em nosso meio Finéias, homens e mulheres que estão com uma espada afiada, poderosa para discernir espírito de alma. Essa palavra que vai nos ferir e apontar o caminho, essa palavra precisa estar em nossos lábios dia e noite, porque nós devemos exortar, consolar com ela, essa espada afiada. Aumentar o temor em nossos corações e o zelo por meio das Escrituras, amém? Se você não tem a prática devocional, se você não medita nela dia e noite, queridos, dificilmente você vai acessar esse temor, você vai desenvolver esse temor, dificilmente você terá conhecimento do santo, dificilmente você terá a revelação de quem o Senhor é e da sua paternidade. Você não acessará e não poderá, queridos, viver integralmente o desejo do Senhor, porque desconhece a forma de se caminhar, porque se ela é lâmpada para os nossos pés, nós precisamos dela todos os dias. Então, confessar e deixar os nossos pecados é o chamado e a instrução da palavra de Deus para nós, amém? Agora vamos a Salmos 32, do 3 ao 5, e nós vamos ler também do 8 ao 11. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou, como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, aleluia. Verso 8 diz, eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. Essa é a bondade do Senhor, que está pronto para nos orientar, para nos aconselhar. Ele não nos deixa perdidos. Não sejam como um cavalo ou uma mula que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabreços. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegre-se no Senhor e regozijem-se aos justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. A palavra do Senhor está nos assegurando o seu conselho, a sua instrução e dizendo, exultem, se alegrem. As suas emoções precisam ser tocadas pelo Deus de todo poder, que está perdoando você por meio da sua confissão. Então confesse, deixe o seu pecado, experimente da alegria e prove da exultação no Senhor que é devida. É neste ambiente que o Senhor quer se revelar a nós, trazendo cura por meio dessa liberação clara que Ele já promoveu por meio de Cristo Jesus. Então, se há pecado, nós devemos confessar ao Senhor. E não somente ao Senhor, mas a gente vê uma instrução em Tiago 5,13, a respeito da confissão mútua. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Tiago 5,13 a 16, nós estamos lendo para quem está acompanhando. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja e eles façam oração sobre ele, ungindo-os com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, esses lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Diga, uns aos outros. E orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Aleluia. Esse é o poder do Senhor em nosso meio. Ele nos instrui a confissão desses pecados. Muito pode, por sua eficácia, a oração da súplica do justo. Deve sempre vir acompanhado da oração, a confissão. Então, quando seu irmão se expõe, abre o coração, você precisa orar também, clamar ao Senhor,
para que o Senhor, de fato, o perdoe e o leve a um entendimento, à revelação de Cristo, e tenha a esperança da salvação e a esperança de um novo caminho. E aqui nesse texto nós temos diferença de sofrimento e doença. Você observou que lá ele diz: alguém está sofrendo entre vocês? Faça o quê? Ore. Essa palavra, sofrimento, kakopatel, fala de aflição. Fala então de um sentimento, de uma dor na própria alma, porque o seu joelho não fica aflito, a sua cabeça não fica aflita, mas a sua alma, o seu sentimento é de aflição, não é mesmo? Então, essa expressão, está sofrendo, o Senhor está dizendo: ore, você pode acessar a cura. E por meio da confissão, muitas vezes, queridos, as nossas dores e as nossas aflições provam de imediatamente cura quando nós falamos sobre elas, quando nós confessamos os nossos pecados. Está aí o processo terapêutico nos provando muito bem isso, não é mesmo? Quantos se sentem plenamente aliviados após abrir o coração, se expor ao seu pastor, à sua liderança, ou mesmo em terapia? Justamente porque é um alívio da alma a confissão, falar da sua dor, falar do seu sentimento. Então existe um caminho que eu sempre compartilho com vocês aqui, que Freud mesmo entendeu como filho de pais judeus. O método que ele usa, tal da associação livre, é fale o que lhe vem à mente. Ele entendeu o procedimento da confissão, falar da sua dor. O Senhor, Ele mesmo deseja nos ouvir. E isso aqui é poderoso. Assim como nós precisamos do perdão dos nossos pecados, então, nós precisamos igualmente perdoar. Mateus 6 é um texto que eu sempre bato com vocês aqui, da condição para acessarmos o perdão do Senhor, por meio também da liberação daqueles que nos feriram, que pecaram contra nós. Então, Mateus vai dizer: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, Mateus 6, 14 e 15, também o Pai de vocês os perdoará. Se, porém, vocês não perdoarem, o Senhor também não perdoará as ofensas de vocês. Então, ele é claro em reforçar, Jesus mesmo está falando isso. O Senhor vai te perdoar, mas você também precisa perdoar. Amém? Quantos estão entendendo? E ele mesmo então vai promover essa cura, porque em Salmo 147:3 diz: o Senhor cura o de coração quebrantado e enfaixa suas feridas. Eu amo esse texto. Como ele é amoroso, cuidadoso. Ele não está falando apenas de uma cura instantânea, mas de um cuidado, quando ele fala de enfaixar as suas feridas. Ele está preocupado conosco, nos amou de tal maneira e nos deu acesso a essa cura. E essa palavra quebrantado, shabar, vai falar de um coração quebrado, despedaçado, um coração esmagado. Essa aflição da nossa alma, essa dor, essa mesmo o Senhor quer tocar. Ele quer curar. Então, para isso eu devo reconhecer o Senhor em meus caminhos, como Provérbios 3, 5, 8 diz. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Como Ele é bom. Não seja próprio, aos seus próprios olhos sábio, mas tema o Senhor e afaste-se do mal. Isso será um remédio para quem? Para o seu corpo. Olha que poderoso. Ele está dizendo que isso será um remédio para o nosso corpo e um refrigério para os nossos ossos. Então, essa dependência do Senhor, reconhecer que Ele faz tudo cooperar para o bem, reconhecer que Ele não vai desperdiçar nada do que aconteceu conosco, reconhecer também que não é tudo sobre nós, porque muitas vezes nos vitimizamos e nos colocamos num lugar egoísta, achamos que a nossa dor é para nós como uma aflição, como uma angústia devastadora, e não reconhecemos o Senhor nela, não reconhecemos que o Senhor mesmo é aquele que faz a ferida e a sara. Quando nós não reconhecemos que com o consolo que recebemos também consolaremos, nós deixamos de provar aquilo que verdadeiramente Ele quer fazer. Nós precisamos reconhecer. Nós precisamos entender que Ele tem um remédio para nós.
Ele quer nos sarar. E Ele quer tocar espírito, alma e corpo. Ele quer nos dar saúde para prosseguir. E por isso que a fé, ela é um fundamento importante aqui. Nós precisamos crer que Ele tem poder. Quando nós olhamos para a morte de Lázaro, nós deparamos com as emoções daquelas pessoas. De Marta, Maria e do próprio Jesus, que chorou diante daquela morte. Os corações estavam despedaçados, em luto. Mas Jesus disse: eu não falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Então, devemos crer, porque o Senhor pode fazer. Devemos confiar que Ele tem poder para isso. Nós devemos crer no seu amor e na sua compaixão. Ele foi profundamente comovido. Ele chorou junto a essa morte. Esse é o nosso Senhor, que tem a mesma compaixão por mim e por você. Compaixão da sua dor, daquilo que você sofreu, o que você passou, da angústia da sua alma. Porque muitas vezes, queridos, nós temos uma enfermidade que ela é física, que ela nos alcança no corpo, e ela pode ser, na verdade, consequência tanto de um pecado, quanto uma herança, quanto uma situação natural, ou mesmo um demônio. E todas elas o Senhor pode nos dar condições de acessar a cura. Ele está aqui, o seu Espírito em nós e através de nós, o seu poder, perfeito sacrifício na cruz, já nos deu acesso a isso. Muitas vezes nós nos deparamos com essas doenças que são psicossomáticas, que é fruto justamente de uma aflição da alma que se manifesta no corpo, não é mesmo? Muitas dores de cabeça, muitas dores nas articulações, muitas dores nas costas, são também fruto dessa dor na alma, que é o corpo gritando, pedindo socorro. E também nós temos o fato de termos algum acidente, alguma dor, alguma carga genética que tem implicações de sofrimento que vão nos tocar a alma também. Cientificamente comprovado de que pessoas que têm doenças crônicas, dores crônicas, também passam a sofrer depressão por conta dessa dor latente. Quantas pessoas vocês têm visto recorrentemente, e é desesperador, pessoas que estão escolhendo a própria morte por não aguentar o sofrimento da dor. Mas nós temos um Senhor que se compadece de nós, que nos ama. Esse amor hoje nos alcança. E eu quero ler com vocês Mateus 9, 35 a 38, lembrando do nosso Senhor Jesus, o que Ele viu, como Ele se moveu. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades, amém? Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, aleluia, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos, e olha como é poderoso o que o Senhor mostra aqui. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ele está falando de uma seara doente, de vidas que estão em aflição, que estão exaustas. Essa palavra aqui, aflitas nesse texto, ecluo, vai falar justamente de pessoas desanimadas, exaustas, perdendo a esperança. Jesus se compadeceu delas. E nós podemos olhar e ver esse amor que diz: olha, os trabalhadores são poucos, vocês precisam orar para que venham mais, porque são muitos os aflitos em nosso meio. São muitos os que estão ansiosos, são muitos os que estão sofrendo de enfermidade, de dores na alma, e nós precisamos uns dos outros, porque nessa condição Ele disse: ore, porque nós temos poucos trabalhadores para cooperarem com o que o Senhor quer fazer. E a cura então permeia a comunidade. Eu e você somos facilitadores daquilo que o Senhor está fazendo. Nós podemos experimentar da cura entre nós. Quantos estão entendendo, para a glória de Deus?
Tiago 5,11 é um texto que eu amo e diz: Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Nós devemos olhar para o Senhor e perceber como temos visto o nosso Senhor. Será que entendemos que Ele é um Deus que é Pai, que nos ama, que tem compaixão, que tem pensamentos de paz, de bem a nosso respeito? Ou nós vemos o Senhor como aquele que pune, que traz apenas consequências, que vão nos privar, que vão nos fazer sofrer porque merecemos? Mas é a graça do Senhor abundante sobre nós, que revela então esse amor e diz, mesmo na sua condição pecaminosa, mesmo dessa sua natureza adâmica, eu te escolhi, eu te amei, eu te fiz parte, como herança dos primogênitos. O meu filho amado morreu em seu lugar. Eu amo você, eu tenho compaixão de você. Esse amor precisa nos atingir hoje, queridos. Nós precisamos entender e corresponder a esse amor, amém? Entendendo então que essas enfermidades podem ser também consequência do pecado. João 5,14 diz: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, lembrando que esse é o trecho do paralítico no tanque de Betesda: olha, você foi curado, não peques mais, para que não aconteça algo pior a você. Então nós temos sim a associação da consequência por conta de um pecado, e ele precisa ser abandonado para alcançar do Senhor a misericórdia. Nós temos condições naturais, acontecimentos, ocorrências, acidentes, mas para todas elas nós devemos entender que o Senhor quer manifestar a sua glória. Muitas vezes nós somos feridos uns pelos outros, e nessa aflição o Senhor também quer tocar com a sua paternidade, com o seu amor. Em nome de Jesus. E para isso verbalizar é um processo. Jesus mostra um caminho de humildade, de reconhecimento, que ativa a nossa fé. E portanto experimentamos da cura, e foi assim que Jesus se moveu. Quantas vezes ele chegou para o cego e disse: o que queres que eu te faça? Ele estava vendo que o cego era cego. Ele estava vendo a necessidade do paralítico. Ele estava vendo o que estava acontecendo, mas mesmo assim ele dizia: o que você quer que eu faça? Me diga. O Senhor nos põe no seu lugar para nos parecermos com Ele, nos humilha. Nós devemos verbalizar, porque a nossa resistência em dizer aquilo que precisamos revela a nossa soberba, a nossa dureza de coração em abrir os lábios e dizer eu preciso de ajuda, revela a dureza do nosso coração, como nós nos opomos à própria ordem do Senhor, que é a humilhação. Por isso a verbalização ela é necessária, pedir ajuda. Por isso a mutualidade que nos humilha, que diz eu preciso confessar o meu pecado, eu preciso deixar, eu preciso que você ore por mim, que o Senhor te use no seu dom para me tocar, para falar comigo. Esse caminho de humilhação envolve verbalizar. Então o Senhor está aqui hoje querendo nos ouvir. Ele continua querendo nos ouvir. A oração, esse pedido, essa conversa com o Senhor. Nós falamos: Senhor, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós. Estou aflito. E assim os salmistas faziam: por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Espere no Senhor. Governo da alma por meio da verbalização, a declaração de quem é o seu Senhor. E vamos nos humilhar e nos parecer com Ele, amém? São os textos de João 5, 6 a 8, diz: você quer ser curado? Jesus está falando. A pergunta é: você quer? O Senhor está aqui hoje nos perguntando. Mateus 9, do 27 ao 30, nós temos 2 cegos que vieram gritando: tenha compaixão de nós. E ele pergunta: vocês creem que eu posso fazer isso? E eles respondem: sim, Senhor,
nós cremos. A verbalização também ativa a nossa fé. Nós precisamos pedir e clamar ao Senhor, porque Ele é um Deus cheio de amor, misericórdia e compaixão por nós. Ele é um Pai, e Ele quer os seus filhos olhando para Ele. O Pai é aquele que nos dá destino, que nos aponta o caminho, que nos dá a direção. Essa identidade natural que nós temos aqui na Terra vai falar justamente da nossa origem, da nossa filiação, da data e o local de nascimento, não é mesmo? Mas a identidade no Senhor nos aponta a segurança de um destino que Ele mesmo determinou. E isso é poderoso, porque nós estamos falando de um Pai infalível, um Pai que o criou e determinou todos os seus dias. Então nós vamos meditar em Salmos agora juntos, 139, eu vou esperar você abrir, porque é importante que você, se não tem esse texto sublinhado, marcado, é preciso que faça. Aqui te posiciona como filho e mostra a necessidade do reconhecimento da sua alma a respeito do seu Senhor. Pois tu formaste o meu interior, tu teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Aleluia. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Diga, minha alma sabe muito bem que o Senhor me formou de maneira maravilhosa. Aleluia. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, diga, cada um deles, escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Aleluia. Então nós temos um Senhor que nos revela a nossa origem, o seu propósito, nos dá destino. Ele diz, eu determinei todos os seus dias. Todos eles foram escritos e determinados. Então não há para nós desculpas, não há para nós, queridos, um caminho de desfiliação. Pelo contrário, nós somos por Ele adotados nesse amor que nos alcançou e nos fez seus filhos. Ele nos formou com um propósito, de maneira maravilhosamente Ele nos fez. E nós devemos reconhecer isso na nossa alma, no nosso entendimento, portanto. Por isso eu sei que sou filha, por isso eu sei que eu tenho herança, por isso eu sei que os meus dias estão escritos e determinados. Por isso, aplicando a minha fé, eu posso descansar num Deus que está cuidando de mim, da minha casa, que está liberando sobre mim tudo aquilo que Ele já determinou dia após dia. Nós podemos acessar tudo aquilo que Ele nos assegura como Pai. Ele nos assegura bênção. Nós somos flechas na mão de um valente perfeito, que vai nos lançar ao seu propósito, a tudo aquilo que Ele determinou. Se você está perdido, não tem entendimento no seu senso de ministério, chamado, propósito, trabalho, volte os seus olhos ao seu Senhor e Pai, porque Ele determinou os teus dias. Basta da nossa parte uma decisão para olhar para Ele e ouvir dEle. Muitas vezes nós colocamos, queridos, na condição humana meramente, o nosso processo de cura interior, de restauração, como se nós estivéssemos nas mãos de um culto de cura, como se nós estivéssemos na mão de um retiro de cura e restauração, como se nós estivéssemos na mão de uma liderança que vai saber me conduzir a uma quebra de maldição, então acessar a cura. Não. Está acessível para todos nós por meio de Cristo Jesus. E a partir do reconhecimento de quem Ele é, Ele endireita as nossas veredas. Essa é a segurança que temos. Por meio da aplicação de fé, revestido desse amor e dessa esperança, acessamos tudo que Ele já liberou sobre nós. Nós sim contaremos uns com os outros, porque isso é parte do processo do Senhor nos humilhar e nos curar.
mas não está condicionado. Eu lembro que por muitos anos eu participei de igrejas, lugares em que parece que a liberação de cura estava nas mãos do Ministério de Cura Interior. Então você atendia, aconselhava, orientava, e chegava uma hora e você dizia: isso aí é só com a cura interior. Vai ter que ir para a salinha, vai ter que ir para o retiro, vai ter, como se a vida dela estivesse ali estagnada na dependência de uma organização, de um retiro, de uma liderança capaz, apta. Ei! E todas essas coisas podem sim ser uma ferramenta, eu não estou aqui desprezando. Eu não estou aqui dizendo que não deve acontecer. É ferramenta, o Senhor usa, o Senhor promove, porém, nossas vidas não estão aprisionadas, não estão condicionadas a um cronograma humano, a uma programação local, que diz: olha, vai ter o próximo retiro em janeiro de 2028, aí fica tranquilo, até lá, a gente vai te atendendo aqui, você vai confessando teus pecados e tal, mas quando você for para esse retiro, sua vida vai ser transformada. Tudo em minha vida mudou. Não podemos condicionar, mas devemos entender que na cruz, no lugar de reconhecimento, de confissão, de pedido de perdão e perdoar, nós provamos da cura, porque Ele é o que cura. Então não é a líder do ministério, não é a pastora ou pastor, não é o Senhor. O Senhor cura, o Senhor enfaixa suas feridas. Eventualmente Ele vai usar a vida uns dos outros. Mas, queridos, eu sou prova viva de que os meus maiores processos de cura aconteceram no secreto do meu quarto, com o Espírito Santo conduzindo, me levando ao arrependimento, fazendo eu liberar, trazer memórias, lembranças. E é claro que isso também fez com que eu tivesse um caminho de confissão para minha liderança. Deixei a pá, falei daquilo que o Senhor estava fazendo, mas eu experimentei do toque do próprio Espírito de Deus. O Senhor mesmo me apontou. Eu lembro de um livro pequenininho, mas poderoso. Cura Interior, um caminho para a santificação. E eu fiquei meditando nas Escrituras, na verdade, no poder do Senhor, e apliquei fé e disse: Jesus, foi pelos meus pecados que o Senhor morreu, foi pelas minhas dores, então eu confesso, eu abandono, eu deixo, eu perdoo aqueles que me feriram, eu perdoo a voz que se levantou contra mim, eu perdoo aqueles que me perseguiram, eu perdoo aqueles que me ofenderam, eu perdoo aqueles que me abusaram, eu perdoo aqueles que fizeram a minha alma adoecer. Queridos, é tão poderoso, porque parte de uma decisão nossa na exposição da verdade do Evangelho. Ele nos assegura a cura. E está aqui claramente nos dando um trilho e dizendo: entenda quem você é. Entenda que eu te gerei, que eu te formei, que eu vou fazer você alcançar o teu propósito. E eu quero que você abra comigo Efésios, nós estamos caminhando para o fim. Efésios 1, nós vamos ler do 3 ao 6. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Aleluia! As bênçãos do Senhor nos seguem. O Senhor já determinou. Bondade e fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Essa é a verdade do Senhor para nós.
Muitas vezes somos perseguidos e muitas vezes também amedrontados no lugar de perseguição espiritual. Mas deixa eu falar algo para vocês. Existe sim uma condição, porque o inimigo, ele é imitador daquilo que o Senhor faz. E se o Senhor declara bênçãos nas gerações, o diabo também quer perseguir com as suas maldições. E é claro que para isso nos alcançar, queridos, precisa haver da nossa parte legalidade. Aquela que mesmo um dia antes de conhecermos o Senhor, experimentávamos. Nós vivíamos na desgraça, na perseguição de tudo aquilo que alcançou as nossas famílias, sim. Eu sempre compartilho aqui com vocês da minha experiência pessoal, de uma situação real em que meus pais, aos seus 16, 19 anos, engravidaram de mim, tiveram então filho fora da aliança do casamento, que fui eu a primeira. E com 11 anos de idade eu estava já namorando. Namorei 3 anos e meio, namoro sério, de ir para casa, sabe? Pedido para o pai, para a mãe. Agora vamos fazer uma conta lógica do que aconteceria comigo também? Uma adolescente namorando com 11 anos de idade. É claro que o caminho seria o mesmo. A investida do diabo é perseguir as gerações com as maldições. Então você vê filhos nascendo fora da aliança do casamento, abortos, você vê perseguições de divórcio, você vê perseguições de tragédias acontecendo de geração em geração. Porém, quando eu escolhi decidir por Cristo Jesus, essa maldição cessou sobre a minha vida e sobre as gerações seguintes. Então não me persegue mais, não me alcança mais, porque eu estou debaixo das bênçãos do Senhor que foram determinadas em Cristo Jesus. Aqui está o texto base, fundamento para provarmos das bênçãos do Senhor, daquilo que Ele determinou para mim e para você. E existe alguma chance dessa perseguição espiritual acontecer? Baseado na legalidade. Então, o inimigo sim pode voltar a acessar por meio do nosso comprometimento no nosso pecado. Se nós damos lugar ao diabo, ele vai nos perseguir e eventualmente até mesmo as outras gerações, se nós não confessarmos e abandonarmos o nosso pecado, se nós não aplicarmos fé naquele que nos salvou para acabar com toda a condição de maldição sobre nós. Em nome de Jesus, eu faço essa oração, eu declaro que as bênçãos do Senhor estão sobre nós por meio de Cristo Jesus. Então não há mais condição de maldição hereditária, não há mais condição de maldição que nos persegue se por meio de Cristo nós fomos resgatados. Que força é essa maior do que o poder do nosso Salvador para nos perseguir, alcançar e fazer acontecer? Não existe. O Senhor é poderoso. O Senhor já venceu todas as coisas naquela cruz e nós precisamos apenas aceitar, declarar e aplicar fé naquele que confiamos, que é Cristo Jesus e a sua obra poderosa. Amém? Mas é lógico, Jesus mesmo vai falar sobre a investida do diabo de, ao sair de um lugar, tentar voltar àquela casa que ficou desocupada, varrida, ornamentada. O diabo tenta voltar 7 vezes mais, porque ele diz: eu andei por lugares áridos e eu quero voltar para aquele mesmo lugar. E se nós não preenchemos esse lugar que foi limpo por Cristo Jesus, que foi lavado naquela cruz, se nós não preenchermos do seu Espírito, queridos, certamente Ele vai encontrar lugar. Ele vai encontrar essa casa vazia. E é por isso que nós precisamos tanto do enchimento do Espírito Santo. Nós precisamos tanto do enchimento da Palavra de Deus. Nós precisamos dia e noite meditar nas Escrituras. A boca fala do que o coração está cheio. Nós precisamos ser profundamente tomados por Ele, cheios do seu Espírito, para que Ele não encontre a casa vazia, para que Ele não tome lugar e volte a te perturbar e você viver dias de aflição, angústia e mesmo até possessão. Nós temos pessoas que estão sofrendo por demônios que estão acessando suas vidas. E nós cremos num ambiente de libertação nessa casa.
em que o Senhor quer liberar graça, cura, poder aqui e nos fazer livre dessa condição pecaminosa, nos fazer livre dessa opressão. Pessoas que estão tendo sonhos, perseguições, pesadelos aqui, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, desde o alto da sua cabeça até a planta dos seus pés, fazendo separação entre você e as trevas. Que você encontre lugar de arrependimento dos seus pecados, que você volte ao Senhor e veja a sua glória e seja transformado totalmente por Ele, em nome de Jesus. Vamos provar da sua glória. Essa casa está provando de uma cura coletiva. Há um poder do Senhor se manifestando em nosso meio, porque Ele está amadurecendo, Ele está nos fazendo crescer como família espiritual. Isso é tão poderoso, porque claramente eu tenho visto os testemunhos de pessoas que estão provando no seu quarto, na sua intimidade, no seu dia a dia, um toque poderoso. Pessoas conversando comigo e dizendo: Dani, o Senhor está fazendo isso, o Senhor está me curando. Não foi diferente no final dessa manhã, quando uma amada muito especial aqui da casa já tinha compartilhado, inclusive, que ela estava provando de cura que o Senhor estava mostrando. E eu sempre digo isso para todo mundo: porque o Senhor não faz instantaneamente no meio da decisão que nós tomamos por Ele? Porque é a realidade, queridos, que existe um trilho, um caminho de amadurecimento que envolve o reconhecimento, o confessar do pecado, a mutualidade, há um processo de santificação da nossa alma. E se Ele fizesse instantaneamente, nos revelasse todas as nossas dores, nos revelasse todas as coisas, nós sucumbiríamos. Essa é a grande verdade. Então, por isso que é um caminho de santificação, é um processo. E nós caminharemos olhando para Ele, dia após dia, provando da sua glória, da sua presença, que vai nos transformar, que vai nos tocar, que vai nos curar. Mas entenda que há uma graça do Senhor sobre essa casa nesses dias, porque Ele está ao encontro de uma noiva madura, preparada, crescida, que vai sair no lugar de melindre, vai sair do lugar de senso de justiça própria, que vai sair do lugar de autocomiseração, de egoísmo, mas vai crescer no entendimento do amor que não busca os próprios interesses, mas será revestido de pleno Espírito Santo para nos aplicar então todo poder e cura com seus dons também entre nós. Ele está nos revestindo de fé, de amor e de esperança nesses dias. Quantos creem? Quantos recebem essa palavra? Vou pedir ao time de adoração subir. Nós vamos conduzir agora uma declaração de fé ao Senhor, porque Ele está vindo buscar essa noiva santificada, separada das coisas profanas, que está se dedicando ao Senhor, e o Senhor está limpando externamente e internamente pela renovação da nossa alma. Radiazo, santificação, o Senhor está nos separando. Por meio da sua palavra hoje, Ele está nos santificando. Vamos fazer uma declaração coletiva aqui. Então abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Espírito de reconciliação, Espírito da profecia, Espírito do vivo Deus, o Senhor que tem todo o poder. E naquela obra perfeita na cruz, Jesus nos fez livres de toda condenação. O Senhor nos fez livre das enfermidades, das dores, das nossas aflições. O Senhor perdoou os nossos pecados. E nós nos expomos agora à ação do Seu Espírito. Nós nos abrimos coletivamente aqui, como igreja, como família espiritual, clamando a ação do Teu Espírito, nos conduzindo ao lugar de arrependimento, de entendimento, de reconhecimento do Senhor em nossos caminhos. Vem, Senhor, endireitar as nossas veredas. Nos perdoe, Senhor.
Nos perdoe pela dureza do nosso coração. Nos perdoe pela falta de temor. Nos perdoe, Senhor, por toda a rigidez, por toda oposição ao espírito da profecia. Nos perdoe, Senhor, por não expormos a calamidade da nossa alma, no nosso orgulho, na nossa soberba. Nos perdoe por não entender e compreender que o Senhor nos fez um corpo, que o Senhor entregou a nós a responsabilidade de cooperarmos uns com os outros. Nos perdoe, Senhor, e nos livre essa noite de nós mesmos, da nossa condição pecaminosa, mas também ferida. Ah, Espírito Santo, obrigada por essa grande compaixão que nessa noite nos envolve. O Senhor nos amou, o Senhor se compadeceu de nós. Nós queremos entregar hoje as nossas vidas, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo em pleno reconhecimento do Teu perdão, do Teu amor. Aplicamos fé. E esse mesmo amor que recebemos, também ofereceremos. Nos comprometemos contigo a perdoar aqueles que nos feriram. Nos comprometemos contigo, Senhor, a amar aqueles que o Senhor amou. Coloca essa mesma compaixão em nós. Coloca essa mesma dor. Nos faz chorar com os que choram novamente, Senhor. Nos faz nos alegrar verdadeiramente com os que se alegram e não um sentimento, Deus, invejoso, de disputa, comparação, que a Sua palavra vai chamar de insensatez. Nos leva a essa humildade de reconhecermos que precisamos do Senhor e queremos hoje a Sua cura. Cura nosso espírito, a nossa alma e nosso corpo hoje, Senhor. Cura-nos, Senhor. Tem compaixão de nós, Senhor. Erga sua voz, humilhe-se na poderosa mão do Senhor essa noite, querido, e clame a Ele a cura que você precisa. Deixa Ele ouvir a sua voz, deixa Ele ouvir a sua dor, deixa Ele ouvir aquilo que você precisa, deixa Ele te ouvir. Não tenha medo, vergonha. Nós estamos no ambiente expostos ao próprio Espírito de Deus. Não é para olharmos uns para os outros aqui agora, não, mas é para clamarmos juntos ao Senhor. Fala, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, Espírito Santo. Na dor, no toque indevido que eu sofri, nas palavras duras, toda a calúnia que eu sofri, toda a rejeição, Senhor, toda a humilhação, nós expomos aqui, Senhor, os abusadores e os perdoamos. Nós expomos aqui, Senhor, os caluniadores e os perdoamos. Nós expomos aqui pais, mães irresponsáveis, tiranos, duros, negligentes, omissos, ausentes, e os perdoamos, Senhor. Nós expomos a liderança ofensiva, manipuladora, dominadora, caluniadora. Nós expomos ao Senhor e os perdoamos. Nós expomos ao Senhor toda a dor, toda a nossa fragilidade. Nós não somos dignos, mas o Senhor nos agraciou com o seu perdão. Nós te pedimos perdão. Comece a pedir perdão, queridos, pelos pecados que têm lhe vindo à mente agora. As dores, as aflições. O Senhor vai colocar em seus pensamentos pessoas que você precisa liberar essa noite, que estão ainda na dureza do seu coração. Situações e dores que vão vir, não somente agora, mas durante toda essa semana. O Senhor está nos expondo.
o Senhor está nos ferindo para nos curar. Ele está nos visitando. Esse é o seu momento com o Papai. Em nome de Jesus. Continue no seu lugar enquanto cantamos essa canção. Se exponha ao Espírito Santo. Vou ficar aqui perto de você, pois não há lugar melhor para me esconder. Só que eu posso ouvir seu doce som, que coa pelo universo e atinge meu coração. Você veio a mim e me tocou, e em liberdade eu aprendi a amar nos caminhos de nos caminhos de beleza. Descobri onde te encontrar. Descobri onde te encontrar. Queridos, nós estamos nesse ambiente expostos à ação do Espírito. Jesus está passeando no nosso meio e tocando, curando. E talvez você precise de ajuda para fazer algumas orações específicas ou mesmo confessar
possa vir e talvez clamar por ajuda, se expondo, se humilhando na poderosa mão do Senhor. Talvez você tenha sentido dores no momento das suas orações aí no seu lugar. Talvez você tenha sentido um enjoo, uma forte dor de cabeça durante a ministração. Se isso acontecer, eu quero te convidar também a vir aqui à frente para que nós possamos orar por você. Porque é claro que nesse contexto de restauração interior também é uma clara batalha espiritual do inimigo tentar nos paralisar, tentar impedir que possamos acessar essa herança, essa promessa do Senhor sobre nós. Então, se essa condição, você pode vir aqui, nós vamos orar, os pastores estarão aqui à frente. Mas eu quero que possamos nos manter nesse ambiente que o Senhor e o Espírito de profecia tem lugar e pode se mover no nosso meio. Então, fique sensível, atento. O time profético está também circulando em nosso meio. Você também é livre se entender da parte do Senhor alguma palavra para compartilhar com alguém, porém faça isso na instrução da casa, que é chamar uma liderança junto de você para te acompanhar, para que essa palavra seja julgada. Amém? Em nome de Jesus, enquanto prosseguimos na adoração. Pois não há lugar melhor para me esconder. Só aqui eu posso ouvir seu doce som. Coa pelo universo e atinge meu coração. Você veio a mim e me tocou, e em liberdade eu aprendi a amar nos caminhos de nos caminhos de beleza. Descobri onde te encontrar. Descobri onde te encontrar. Meus irmã, enquanto eu estava durante a palavra, eu tive uma percepção física das minhas articulações, das minhas costas, da minha cabeça doendo, e eu sentia um zumbido no ouvido e uma dor no ouvido. E eu sinto que isso é algo para nós como comunidade nesse momento. Pecados ocultos que geraram doenças físicas em nós. Os pecados foram se acumulando e isso foi gerando problemas físicos nas suas articulações, na sua coluna.
E eu sinto que o Senhor quer liberar cura sobre nós à medida com que nós confessamos. E enquanto eu orava, essa percepção de zumbido e dor nos ouvidos é uma resistência contra a confissão do pecado. E eu creio que o Senhor quer quebrar essa resistência no nosso meio nessa noite. Nós não estamos mais num ambiente em que a confissão de pecados gera uma consequência num sentido de você se torna menor do que alguém, de você se tornar rejeitado no meio da igreja, ou de você ser colocado de lado. Mas na nossa comunidade, a confissão de pecados é para um lugar de cura. Se algum dia você recebeu uma represália por conta da confissão de pecados, eu creio que o Senhor quer trazer cura a respeito disso. Mas que nós, como comunidade, possamos nos mover intencionalmente para esse lugar. E eu gostaria de orar por isso. E se você sente que isso é para você, você pode nos procurar, você pode vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Ou você pode procurar alguém que está com um colete. Mas nós cremos que nós precisamos nos movimentar a respeito disso. Senhor Jesus, nessa noite nós entendemos que o Senhor nos chamou para nos ouvir também, Senhor. Eu oro, Pai, para que toda resistência contra a confissão de pecados seja derrubada do nosso meio nessa noite, Pai. E que essa estação de confissão seja inaugurada na nossa comunidade, Senhor. Senhor, eu oro, Pai, para que o Senhor traga à luz tudo que está oculto, mas uma luz que vem num lugar seguro, Pai. Não num lugar de represália, Senhor. Não num lugar de julgamentos, mas num lugar em que o Senhor traz à luz as coisas para que sejamos curados, Senhor. Senhor, é do seu desejo, é para o seu agrado que o Senhor nos santifica. Então eu oro, Senhor, por uma confissão voluntária dos pecados na nossa comunidade, Senhor. Senhor, eu oro, Pai, para que tudo aquilo que gera distorção a respeito da confissão de pecados seja derrubado do nosso meio. Mas assim como a sua palavra nos orienta em Tiago, à medida com que confessamos somos curados. Nós cremos em curas físicas, Senhor. Nós cremos em curas emocionais à medida em que confessamos o nosso pecado, Senhor. Senhor, eu oro, Pai, para que tudo aquilo que tem limitado os nossos ouvidos de entender, limitado o nosso falar, de confessar, seja derrubado no poder do nome de Jesus nessa noite. Mas que a sua luz, Cristo, a luz dos homens, resplandeça sobre os nossos corações, sobre o nosso entendimento, trazendo à luz pecados ocultos, Senhor. Senhor, nós oramos, Pai, por confissões voluntárias nessa noite, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Ando
Não existem palavras para descrever o quanto eu amo você, o quanto eu amo você. Não existem palavras para descrever o quanto eu amo você. Queridos, eu quero que você fique bem à vontade. Você não precisa sair se o Senhor está falando com você. Se você quer ainda pedir para alguém orar, eu não quero ficar segurando só quem precisa sair. Você está abençoado já em nome de Jesus. Que o Senhor te dê uma semana incrível. Eu vou só pedir para o pessoal que não está orando, que você não fique conversando aqui dentro, que se converse lá no corredor, no café, na loja. E você está aqui, se sente que Deus está falando com você, você não precisa sair correndo. Nós vamos pôr o Galerani de hora extra aqui. Então deixa Deus continuar falando com você.